Então tá, 24. 24 diz o seguinte, ó. O engenheiro projeta uma suspensão capaz de carregar baterias de um carro elétrico. Nesse projeto, esquematizado na figura, um ímã é instalado no eixo móvel da suspensão e uma bobina fixa envolve o conjunto. Toda vez que a suspensão é acionada, o ímã se desloca para cima e para baixo em relação à bobina. E, como consequência, uma corrente é induzida na bobina. Aí tem aí, né, o desenho, aí tem a bobina é fixa, tem um ímã ali que está acoplado à outra parte ali do amortecedor, que é a parte que sobe e desce, e quando ele sobe e desce, ele ocasiona um movimento do ímã. E esse movimento do ímã, em relação às bobinas, acaba fazendo com que haja uma variação do fluxo do campo magnético. E quando eu tenho variação do fluxo do campo magnético, eu tenho uma corrente elétrica induzida, que é o que está aqui, né? O princípio eletromagnético que explica o funcionamento dessa suspensão é o quê? Olha só, o que está acontecendo aqui é o seguinte, Marx, tu e o Leite, não sei o Aidan, mas eu acho que o Aidan já viu, que tu não é Maria de primeira viagem comigo também, Aidan. Acho que tu já viu. Tem um ímã forte pra caramba aqui, que é o ímã de neodímio. São os ímãs que são usados em HD, né? Eu estou colocando perto das coisas e já está traindo tudo aqui. Então, esse ímã ele é muito forte. E eu tenho também uma bobina aqui. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Isso aqui, ó. Se vocês olharem aqui, tem dois LEDs aqui. Dois LEDs aqui. Tem esse fio vermelho, tá ligado nesse carretel, né? Como se fosse um carretel de linha, né? Só que não é um carretel de linha, é um carretel de fios de cobre. E tem aqui um bocado de voltas aqui. E pode prestar atenção que isso aqui não está ligado em canto nenhum. Isso aqui, ó, tá ligado em canto nenhum. Eu vou colocar na minha camisa que é mais escura aqui, ó. Não tá ligado em canto nenhum, pode prestar atenção. Tá ligado em canto nenhum? Não, não tá ligado em canto nenhum. Ó. Tem só um buraco vazado aqui, que é um carretel, tem os dois fios e os dois LEDs. E dá para acender esses LEDs. Como é que eu faço para acender esses LEDs? É só pegar um ímã. E pode prestar atenção que o desenho tem um ímã aí. Tem uma bobina. Só que os ímãs, eles passam por dentro das bobinas, mas não precisa necessariamente passar por dentro das bobinas. Basta fazer de uma forma que o fluxo do campo varie. Isso aqui é um ímã, né? Eu tenho aqui as linhas de indução aqui fora. O fato de eu não estar vendo não quer dizer que não exista, né? Existe sim. O campo magnético existe, apesar da gente não ver, ele existe. É por isso que a gente tem aqui o que a gente chama de modelos de linhas de força. Linha de força não, né? Linha de força para o campo elétrico. Linhas de indução do campo magnético. E aí o que acontece? Se eu fizer com que essas linhas variem aqui dentro, de alguma forma, esses LEDs acendem. Do jeito que está aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, colocar do jeito que está, ó, e começar a mexer, ó, pode prestar atenção que ele começa a brilhar, ó. Ó. Ele começa a acender. Mas por que ele está acendendo aqui? Ele só está acendendo porque tem corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela não está agindo do nada. O que eu tenho aqui é uma variação do fluxo do campo magnético. E essa variação do fluxo do campo magnético, dando origem a um movimento ordenado de portadores de carga, que por detrás disso tudo é uma força eletromotriz, é a lei de Faraday. Lei de Faraday é a lei de Faraday que tem aqui. É a lei de Faraday. Quando você tem aqui, ó, isso aqui é 24, né? É 24. Quando você tem, por exemplo, aqui uma espira, vou colocar aqui, ó, uma espira. Sabe, essa espira tem que ser circular, é? Não necessariamente. Ela tem que ser fechada. Ela precisa ser fechada. Fechada? É como assim fechada? Ela tem que formar um circuito fechado. Aí eu vou considerar que ela está presa aqui numa superfície e tem um fio aqui que é isolante. Aí eu tenho um ímã, né? Que a gente pode considerar que esse ímã é tipo esse aí que está em questão. Aí eu vou virar aqui, ó, o norte para a espira. Aqui, ó, isso aqui é o norte, isso aqui é o sul. E eu vou considerar que esse ímã aqui está parado. Esse ímã, ele tem linhas de indução. E essas linhas de indução é aquelas que a gente não vê mesmo. Ninguém está vendo essa linha de indução, não dá para ver. Elas são invisíveis, mas existem. Elas existem. Então, o que acontece? Enquanto o ímã está parado aqui, a espira está parada, tá? Ela está presa aqui, porque vai ter que ter movimento relativo. Deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui é importante. É a parte mais importante que tem aqui da lei de Faraday. Tem que ter movimento
relativo. Como assim, Fábio? Movimento relativo. Movimento do ímã em relação à espira ou movimento da espira em relação ao ímã? Fábio, quem que vai se mover? A espira ou o ímã? Tanto faz. Tanto faz. Ou a espira ou o ímã, porque a gente pode ver daqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o ímã, tá aqui a espira. Se eu mexer, aqui, ó, deixa eu colocar aqui que dá para ver quando ela brilha. Se eu mexer um ímã, aqui, ó, tô mexendo o ímã, ó, tá acendendo, ó, tô mexendo o ímã. Agora, se eu mexer a espira, ele acende também. Então não faz diferença. Quem eu mexo aqui, ou aspira, ou imã, tanto faz. O que eu tenho que ter é movimento relativo. Se eu tenho movimento relativo, eu tenho corrente elétrica induzida e os LEDs vão acender. É isso que está acontecendo aí. Então, ó, o ímã está parado. Né? O ímã está parado, eu tenho 3 linhas aqui. Eu estou considerando que eu tenho 3 linhas. Essas linhas aqui, elas estão furando, digamos assim, né? Elas estão furando a área dessa espira aí, ó. Elas estão furando. Elas estão passando. E esse campo magnético aqui é o campo magnético do ímã. Aqui, ó, tem um campo magnético do ímã. É um campo magnético do ímã. Enquanto o ímã está parado, eu não tenho outro campo magnético, não. Como assim, Fábio? Vai ter outro campo magnético? É, pô. Porque, olha só, quando eu começar agora, colocar esse ímã em movimento, porque a espira não se move, começar a empurrar ela para a direita, vou começar a empurrar ela para a direita. Esse número de linhas aqui, ó, ele vai começar a variar. Fábio, vai aumentar, né? Não necessariamente, ele pode tanto aumentar quanto diminuir. O que interessa é que varie. Tem que variar. Se variou, beleza, tem que variar. Não interessa se está aumentando ou diminuindo, não interessa, tem que variar. Segundo a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida, ela vai ser igual à taxa de variação temporal do fluxo do campo magnético. É isso aqui. Isso aqui é a lei de Faraday. Fábio, está faltando alguma coisa nessa lei de Faraday. Lógico que está. Mas vamos por partes. Eu não estou com pressa. Hoje eu não estou com pressa, não. Vocês estão com pressa? Eu não estou. Aí, ó. A força eletromotriz. O que tem a ver essa força eletromotriz, Fábio? Me diz aí. Essa força eletromotriz é o seguinte. Essa força eletromotriz, à medida que esse cara se aproxima, essa força eletromotriz acaba sendo, digamos assim, espelhada por uma corrente elétrica induzida aqui, ó, na espira. Fábio, então significa que vai passar uma corrente elétrica induzida na espira? Vai passar uma corrente elétrica induzida. E essa corrente elétrica induzida, pelo fato de ser uma corrente elétrica, ela também gera campo magnético. Ela vai gerar o campo magnético dela, que vai ser o campo magnético secundário. E esse campo magnético secundário, Fábio, vai estar apontando para onde? Olha, se eu for olhar o jeito que eu coloquei ali, ó, no sentido anti-horário da corrente elétrica, essa frente que está aqui, ó, só tem uma opção. Ela vai ser o norte. Fábio, mas por que vai ser o norte? Por que vai ser o norte? Por causa desse tracinho que vem aqui, ó. A força eletromotriz induzida é igual ao negativo da taxa de variação temporal do fluxo do campo magnético. Ou seja, eu tenho que ter variação de fluxo. Segundo, o campo magnético secundário, que é o campo magnético gerado pela corrente elétrica induzida, tem que se opor à variação do fluxo. E essa variação do fluxo, essa oposição à variação do fluxo, está simbolizado por esse sinal. E esse sinal aqui, ó, é uma outra lei, é uma lei dentro da lei, que é a lei de Lenz. A lei de Lenz simplesmente diz que ela se refere ao sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica induzida vai girar no sentido tal que o campo magnético gerado por ela vai se opor à variação do fluxo. Ou seja, o campo magnético secundário, ele vai se opor aqui, ó, à variação do fluxo. Aqui, ó. Ele vai se opor. E esse campo magnético secundário aqui vai ser o campo magnético induzido. Fábio, então vai ser um outro campo magnético? É um outro campo magnético. É um segundo campo magnético, por isso que é chamado de campo magnético secundário. É por causa disso.
E ele sendo chamado de campo magnético secundário, ele é secundário porque ele é gerado pela corrente elétrica induzida. E esse campo magnético ele sempre vai se opor à variação do fluxo. Por que ele vai se opor à variação do fluxo, Fábio? Na verdade, para conservar energia. Simplesmente para não ir de encontro ao princípio de conservação de energia. Só para isso. Porque assim, se eu empurro esse ímã em direção à espira, e essa frente aqui, ela não vira norte, e sim sul, essa frente vai atrair o norte. Então não precisam empurrar. Porque para eu ter corrente elétrica aqui, que representa energia elétrica, eu tenho que ter uma energia anterior a ela. Porque a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. Então, para eu ter energia elétrica, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que fazer força, empurrar esse ímã aqui. Então, essa frente só pode ser norte. Não vai ser sul, porque se for sul, não precisa empurrar. Não vai precisar empurrar. Ele vai sozinho. Fábio, se eu puxar esse ímã para trás, se eu puxar esse ímã para trás, aí não vai ser mais norte. Não esquece que o comportamento da espira sempre é de oposição. Então, se eu estou puxando a espira agora, com o norte virado para lá, essa frente não vai ser mais norte, vai ser sul. Por quê? Porque à medida que eu puxo esse ímã para a esquerda, essa corrente elétrica vai girar no sentido horário, de modo que essa frente vai virar sul e vai ficar se opondo à variação desse fluxo aqui. A ideia sempre é essa, oposição, tá? Oposição, essa que é a ideia. Então, a resposta aí seria A. Só se o cara nunca tivesse visto nada, né, a respeito disso. Lei de Coulomb? Não. Conservação de carga? Também não. Aí tem processo de eletrização por indução? É de brincadeira. Só para a lei da indução de Faraday mesmo. Então, a 24, aí, né? A 24 é a letra D. Letra D. Pronto. Aí, ó. Essa que é a ideia disso aqui, tá? Então, no mais, meus queridos, boa noite para vocês e até a próxima. Depois, qualquer coisa, me aciona aí no privado ou então no grupo. E quem assistiu gravado, qualquer observação, coloca nos comentários aí que a gente vai conversando também. Boa noite para vocês. Tchau.